Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A Alerj doa 10 carros para Corpo de Bombeiros. Faperj deve 450 milhões de reais em restos a pagar. E recém-nascidos correm risco maior de morrer em maternidade de Cabo Frio do que em outras unidades do estado. O Alerj Revista está no ar. O lançamento de esgotos sem tratamento nas praias de Niterói e na Lagoa de Piratininga levou os deputados da Comissão de Saneamento até os locais para averiguar os problemas. O canal Ariparreiras, que vem de Santa Rosa e deságua em Icaraí, também foi vistoriado pelos deputados. Com a maré baixa, foi fácil ver a poluição. O mesmo aconteceu em São Francisco, onde havia pneus, garrafas PET, roupas e uma água preta com mau cheiro. De fato, esgoto a céu aberto em pleno século XXI na cidade de Niterói, que é uma das cidades com o maior IPTU do nosso país. Vamos pautar no dia 13 de junho, na audiência pública que nós realizaremos na Câmara Municipal aqui de Niterói, todos os instrumentos que captamos no dia de hoje para debatermos e cobrarmos de fato a quem de direito. A gente está se deparando com vários crimes, ambientais aqui no município, é muito triste. E a gente hoje tem uma concessão aqui que já está há 20 anos, e diz que o município está com água tratada, está com o esgoto em dia, mas na realidade o que a gente está vendo não é nada disso. E o pior, segundo os ambientalistas, o que é pago nas tarifas de água e esgoto não é revertido em benefícios para a população. Se você pega as comunidades do entorno aqui de São Francisco, o Preventório, o Cavalão, o Peixe-Galo, o Cascarejo, a área toda de Jurujuba, a gente não existe hoje uma obra de engenharia de um grande cinturão ou uma outra possibilidade de captar e tratar. Então, se você sobe, quem conhece minimamente essas comunidades, sabe que esse esgoto está indo para a galeria, e aí é esgoto mesmo, in natura. A descarga sai na galeria pluvial, e da galeria pluvial atinge nossas praias. A gente precisa programar territorialmente falando. Você divide a cidade, quais são as áreas que têm maior contribuição, aonde isso impacta mais a nossa economia, porque a gente está falando de impacto com o pescador, impacto com a galera do stand-up, da canoa, com turismo, com lazer. Então a gente precisa combater isso para ajudar a cidade a gerar economia. Os integrantes da comissão também foram à Lagoa de Piratininga, que tem sido castigada com despejos de todo tipo de lixo. Um cinturão foi criado pela Serla, mas pouco adiantou. A proliferação de gigogas e o assoreamento tem causado graves problemas ambientais. Durante a vistoria, o presidente do INEA manteve contato com a comissão e disse que vai se antecipar com a realização da análise da água, tudo para agilizar o trabalho da comissão. Um gesto de carinho, de boa participação e tirando do trâmite normal até para acelerar, para a gente poder cobrar de fato o que vem acontecendo e ter instrumentos processuais para poder encaminhar e cobrar essas denúncias que estão sendo geradas no dia de hoje. A Frente Parlamentar em Defesa dos Policiais Militares foi instalada na segunda-feira aqui na Alerj. O objetivo dos parlamentares é melhorar as condições de trabalho dos policiais, unindo associações e movimentos para tentar solucionar os principais problemas da corporação. A frente é presidida pelo deputado Renato Zaca. A gente criou a Frente Parlamentar para poder auxiliar a Comissão de Segurança Pública, porque é muita coisa para ser feita, a Comissão de Segurança Pública vai englobar tudo. Então, ou seja, nós criamos já a Frente Parlamentar para quê? Para que a gente consiga a audiência pública e já pegue tudo já mastigado, dê para a Comissão de Segurança Pública, para eles também abrirem a audiência pública, para a gente levar tudo ao governador, levar quem de direito. Dentre os temas que a frente vai abordar estão as exclusões arbitrárias de agentes, as escalas dos policiais e também a reformulação do regulamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um dos pontos principais é acabar a prisão administrativa, que ao meu ver não é justo. Um policial, ele chegou 5 minutos atrasado, ele ficar impedido de ir vir, de convívio com a família, simplesmente por causa de 5 minutos de atraso. O nosso regulamento é extremamente arcaico, desigual, como eu disse lá. As transgressões elas são classificadas, porém fica a cargo do oficial.
Ou seja, nós temos um caso de um subtenente e um major, que ambos faltaram serviço extra de carnaval. O major foi advertido verbalmente e o subtenente ficou 30 dias preso. Então, são esse tipo de absurdos que esse regulamento, infelizmente, dá brecha para acontecer. Atender crianças e adolescentes, aconselhar pais a tomar providências para que as medidas aplicadas pelo Judiciário sejam cumpridas, são alguns dos deveres dos conselheiros tutelares. O tema foi debatido durante o curso de capacitação dos conselheiros realizado pela Escola do Legislativo da Alerj. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como base a proteção integral de crianças e adolescentes e o Conselho Tutelar é um órgão previsto no ECA. Trabalhar esse cidadão e essa cidadã hoje, criança e adolescente, é ter um futuro melhor. A gente só vai mudar a sociedade se a gente conseguir garantir, com todas as dificuldades, né, o que está preconizado no ECA, que é a proteção integral, que é o melhor interesse do menor. Isso já temos décadas e a gente não consegue ainda, nos conselhos tutelares, que seja assimilado como uma cultura. Ainda tem muita gente que procura o conselho tutelar e não é atendido de maneira adequada. Aí demanda outros órgãos, como o Judiciário, o próprio Ministério Público. Então, a função nossa aqui é tentar passar essa informação e trocar experiências. As novas questões de convivência familiar, a necessidade de guardas compartilhadas e as dificuldades para detectar casos de alienação parental foram questões abordadas. Quando o conselheiro consegue ser ouvido pelo juiz que está atuando no caso, aí a gente manda ofício, manda documentação pedindo para que aquela criança possa ser atendida pelo órgão, né, de assistência no caso, o psicólogo, o defensor, o assistente social, para que o pai seja ouvido, para que a mãe seja ouvida, para que algumas das pessoas que são mais próximas da família também possam ser ouvidas, para que a gente possa detectar e não correr o risco de errar, acabar dando a guarda para o pai que está alienando e dizendo que é a mãe, ou dando para a mãe que está alienando e dizendo que é para o pai. Isso é muito complexo. Quando existe uma demanda que é apresentada, acho que todas as demandas que são apresentadas têm que ser investigadas. Com relação à alienação parental, existe uma espécie de característica muito marcante, que é o processo de afastamento. Quando uma das partes chega com a reclamação de que não está conseguindo conviver, existe um fator muito marcante da alienação, porque uma das práticas mais corriqueiras é o afastamento da criança do outro pai ou da mãe, de quem está sendo alienado. Durante o seminário, esta advogada esclareceu as principais dúvidas sobre os direitos e deveres dos conselheiros tutelares, que devem zelar pelas crianças e adolescentes. Os principais são os direitos à saúde, a requisição de materiais, a requisição de atendimentos por parte dos conselhos tutelares, a obrigatoriedade de uma criança estar matriculada até o término do ensino fundamental, a cobrança, a fiscalização por como está sendo, o que está sendo feito para que sejam atendidos os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, com isso, inclusive, cobrando-se dos órgãos públicos, inclusive denunciando ao Ministério Público as possíveis infrações ao que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. O risco de recém-nascidos morrerem no Hospital da Mulher de Cabo Frio é maior do que em outras maternidades do estado. A afirmação foi feita pela diretora de fiscalização do CREMERG durante a oitiva da CPI, que investiga as causas das mortes de nascituros e recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Segundo a doutora Rafaela Leal, o número considerado razoável de óbitos de recém-nascidos é de 2 para cada 100 bebês nascidos. Somente em janeiro desse ano, o Hospital da Mulher de Cabo Frio teve 10 mortes em 150 partos realizados. No meio da semana passada, o CREMERG decidiu interditar a unidade hospitalar por constatar falta de condições básicas de atendimento. No Hospital da Mulher de Cabo Frio não tem desfibrilador, cilindro de oxigênio, médico plantonista na UTI neonatal e cardiotoco para monitorar o trabalho de parto. 19 itens de irregularidades constam na notificação de interdição. O que a gente nota é que é uma maternidade de baixo risco e a incidência de morte fetal está 4 vezes maior do que a gente espera em qualquer maternidade de baixo risco do estado do Rio de Janeiro.
Alexander Fleming tem muito mais parto, tem um risco maior e tiveram 2 óbitos esse ano, enquanto contrapartida em Cabo Frio, com menos da metade dos partos e um risco menor, foram 19. A diretora de fiscalização do CREMERGE disse ainda que o número de mortes no Hospital da Mulher pode ser maior do que os 17 que a comissão tem conhecimento e que foi aberta uma sindicância para averiguar esse número. Pela ausência da comissão de óbito, comissão de prontuário, comissão de infecção hospitalar, os dados são bem divergentes e todos. A Alerj tem dificuldade de conseguir dados, o CRM tem dificuldade de conseguir dados, todo mundo está com dificuldade de extrair esses dados fidedignos e os dados serem iguais. A presidente da CPI disse que está preocupada com o fechamento do Hospital da Mulher de Cabo Frio e para onde serão encaminhadas as grávidas da região. Esta semana, a CPI vai fazer mais uma vistoria ao local para saber se as recomendações do CREMERGE estão sendo cumpridas. Agora a nossa ação é fazer uma nova vistoria, que a gente possa fazer essa vistoria com o CREMERGE, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, para que a gente possa assegurar um atendimento qualificado para a população de Cabo Frio e redondezas, né? A gente está falando do Hospital da Mulher, que é um hospital de referência para a área, então é muito importante garantir o pleno funcionamento desse hospital. A CPI da Alerj, que investiga irregularidades nos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica, Enel e Light, vai elaborar um projeto de lei para que perícias realizadas nos medidores de energia sejam acompanhadas e fiscalizadas por órgãos públicos e de defesa do consumidor. Moradora do bairro de Trindade, no município de Paraty, Lourdes Ribeiro relatou na audiência pública realizada pela CPI os problemas enfrentados com as constantes quedas de energia na região. O local é atendido pela Enel, concessionária que vem sendo investigada pela CPI. Destino turístico, Lourdes chegou a abrir uma pousada em Trindade, mas teve que fechar o estabelecimento devido aos prejuízos acumulados com a falta de luz. Constantes reclamações de clientes, entendeu? É muito desagradável, você paga um pacote de Réveillon, por exemplo, que tem um preço elevado, com ar-condicionado, né, com um certo conforto, e bem na virada do ano você fica sem luz, porque é de praxe. Todo Réveillon e Carnaval a gente fica sem luz, que são os períodos que nós temos mais pessoas hospedadas. No município só tem 2 ou 3 carros de emergência, sendo que à noite deve ficar só um. Pega muito fogo em transformadores, em fiação. O caminhão-cesto fica em Angra dos Reis, que é há mais de 2 horas. Então, nós temos muita dificuldade no resolver os problemas. As reclamações dos consumidores não chegam apenas a órgãos públicos como o PROCON. A Proteste, empresa que também atua na defesa do consumidor, enfatizou que denúncias relacionadas aos serviços de concessionárias de energia elétrica só perdem para os serviços de telecomunicações. As reclamações que chegam até a Proteste são de todo tipo de problema que, infelizmente, os consumidores de energia elétrica continuam passando. Falhas no fornecimento, irregularidade na leitura, falhas na recuperação da energia que é cortada, cobranças indevidas e até situações que contrariam a legislação que está estabelecida, como, por exemplo, a necessidade de pagar uma dívida do morador anterior quando a pessoa quer ocupar um imóvel. Isso já está determinado e proibido pela legislação e ainda assim, infelizmente, muitas situações continuam acontecendo. O Inmetro, responsável pela avaliação dos diferentes modelos de instrumentos que fazem a medição de energia, informou que são frequentes as alterações nesses aparelhos, o que pode provocar erros nas medições. A CPI solicitou ao Instituto laudos de perícias realizadas no Estado nos últimos 5 anos. A presidente da CPI, deputada Zeidan, lembrou que no mês que vem a comissão vai até Brasília para tratar na Câmara Federal sobre as legislações referentes às concessionárias de energia elétrica. Para oferecer amparo aos consumidores do Estado do Rio, a parlamentar pretende elaborar um projeto de lei no Estado para oferecer mais transparência na hora da verificação nos medidores de energia elétrica. A gente, enquanto consumidor, a gente não consegue ler e saber o que a gente consome de fato, a gente tem que, por obrigação da lei, acompanhar
esse relógio ele tem que ter um lacre, tem que ter um invólucro e tem que ser feita a perícia com a presença do usuário, com a presença do consumidor. Então, aqui surgiu até agora a proposta da gente fazer em conjunto aqui com os deputados, vou convidá-los para fazermos um projeto de lei, pensarmos em que garanta a presença do Estado, do Inmetro, ou da Defensoria Pública, ou de um dos institutos, para acompanhar esse consumidor na hora de uma ação judicial, na hora de uma perícia. No próximo bloco, a Alerj doa 10 carros para o Corpo de Bombeiros. O Alerj Revista volta já.